Olá, eu sou Matheus Colombo e irei apresentar o trabalho final da disciplina de Bioinformática. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que é bioinformática. Então, a bioinformática é uma área da ciência que emprega ferramentas computacionais para fazer o estudo então, em áreas relacionadas à biologia e à saúde humana, com o objetivo de, por exemplo, desenvolver novos fármacos. Ela apresenta dois principais focos, um mais relacionado ao estudo da sequência de biomoléculas, como DNA, RNA, e outra mais focada na parte do estudo da estrutura de biomoléculas. Por exemplo, como acontece o novelamento, a estrutura secundária, terciária, a formação das proteínas, e como elas desempenham a função no organismo, como ocorre toda essa organização celular ali dessas biomoléculas, e essas sequências de nucleotídeos e até a forma de predição de função então, envolve a bioinformática ela é importante justamente para facilitar a vida e tu conseguir, por exemplo, prever o que pode acontecer num modelo hipotético ou onde tu estuda diversas variáveis, centenas, e assim, para buscar a melhor solução para aquele teu problema. Assim, de uma forma mais rápida, mas até mesmo mais econômica e mais segura do que realizar isso tudo de uma forma, tipo, em práticas reais, em bancada, em laboratório. Bom, aqui nesse trabalho, que a gente partiu de um problema, que é uma sequência de nucleotídeos desconhecida, onde a gente teve que empregar, então, os conceitos teóricos vistos em aula e também algumas das metodologias da bioinformática para, então, descobrir informações a respeito dessa sequência. Então, nossos principais objetivos aqui foram identificar o organismo e qual é a sua biomolécula, a partir de, por exemplo, realizar o alinhamento dela e busca em base de dados para encontrar outras sequências semelhantes a essas que possam representar a nossa sequência desconhecida. Também traduzir ela para uma sequência de aminoácidos e, a partir dela, então, construir a árvore filogenética, o histórico evolutivo da nossa sequência desconhecida, também realizar a etapa de visualização, modelagem e comparação de estruturas tridimensionais que a partir daquela sequência de aminoácidos. E toda essa etapa correspondente que a bioinformática pode fazer. E, bom, então, para isso, a gente utilizou uma metodologia que, resumidamente, está descrita aqui nesses 9 quadrados. Então, a gente começou o trabalho fazendo blast da sequência, encontrando outras sequências semelhantes lá na plataforma do NCBI. Realizou também o alinhamento múltiplo para encontrar quais que tinham maior similaridade com a nossa sequência, para então descobrir qual é o organismo, qual a biomolécula. Utilizou instrumentos como o Cluster Omega, o Muscle, o T-Coffee, e também realizou a tradução da sequência de nucleotídeos para uma sequência de aminoácidos, para então trabalhar outras abordagens, como o alinhamento de proteínas, construção de árvores filogenéticas. Eu vou descrever um pouco mais essas outras etapas, que então, para a construção da árvore filogenética, a gente buscou, por exemplo, 100 sequências de aminoácidos, não, 100 sequências exatamente, aminoácidos, e a partir disso, a gente fez o alinhamento delas e analisou elas através do MEGA, Molecular Evolutionary Genetic Analysis, para então criar uma árvore filogenética e saber, conseguir estudar os históricos, o histórico evolutivo dessa sequência desconhecida. Também a gente realizou a visualização de proteínas utilizando o software PyMol. Então, nós poderíamos, né, comparar a estrutura da nossa proteína desconhecida com outras estruturas conhecidas para ver as diferenças ou as semelhanças. No caso aqui no trabalho, a gente não realizou essa etapa, por causa que a gente não sabia qual era exatamente a nossa estrutura tridimensional. A gente também realizou a modelagem da proteína, então, a partir da sequência de aminoácidos, a gente buscou aqui no Swiss Model modelos de templates que pudessem explicar qual era a conformação tridimensional da nossa proteína desconhecida. E nisso consegui terminando, por exemplo, descobrir qual poderia ser a função dela. Outro ponto visto aqui nesse trabalho, durante a disciplina, foi o atracamento de proteínas, ou docking, que então ele
visa encontrar ligantes, outras proteínas que interagem com a nossa proteína de interesse, de estudo, para, então, estudar o que pode ocasionar uma mudança na conformação e, assim, mudança até mesmo na forma ou como, na forma, na função dela e quais impactos que isso poderia gerar ou no estudo. Bom, então, os principais resultados que a gente teve nesse trabalho foram que a biomolécula, né, que é naquela sequência conhecida, corresponde à coenzima M do organismo Homo sapiens, então a coenzima M de seres humanos. Aqui nós temos a representação gráfica tridimensional dela, que a gente encontrou no Protein Data Bank. Algumas informações que a gente encontrou também no UniProt sobre a sequência, né, de aminoácidos, a gente converteu ela no ExPASy, que foi, por exemplo, o código aqui dela, que corresponde à coenzima M também, e o comprimento de 218 aminoácidos. Outras informações que a gente encontrou lá no UniProt foram a respeito da função dela, que é a coenzima M. Ela tem atividade da endopeptidase, tipo serina, e o processo biológico responsável seria a morte celular. A gente depois pesquisou um pouco mais sobre a coenzima M e encontrou que ela é uma serina protease expressa em vários subconjuntos de linfócitos citotóxicos. Ela normalmente cliva resíduos de metionina no leucina e proteliza um conjunto restrito sobre substratos macromoleculares, e as suas principais funções, que se tem conhecimento agora, seria matar as células tumorais humanas, inibir a replicação do citomegalovírus, e também ela desempenha um papel na inflamação induzida por lipopolissacarídeos. Bom, em relação à filogenia, a gente desenvolveu essas duas áreas filogenéticas, uma utilizando as 100 sequências lá que a gente escolheu na busca do BLAST, e outra utilizando 30, e como a gente pode ver, o resultado não foi muito positivo, já que nessa sequência aqui, quase utilizando as 100 sequências, ficaram, por exemplo, dois grupos distintos aqui, muitas ramificações em cada nó. Isso é um problema, já que a gente não consegue ver certo qual foram os descendentes passo a passo, o histórico evolutivo, né, dessas sequências de aminoácidos. Então, como eu tenho bastante problema de politomia, por mais que ela tenha uma certa qualidade nos nós, né, que são valores altos até próximos assim, ainda não é uma boa árvore filogenética. E nesse outro modelo que a gente fez com menos aminoácidos, então cerca de 30, ficou um pouco melhor, mas ainda assim ela tem alguns problemas tem mais ramos do que dois, sabe? Então a gente tem essa dificuldade de entender como é que aconteceu ao longo do tempo. E o grupo, a sequência selecionada como grupo externo também acabou não ficando externo, que é essas que destacaram em verde. Então isso também não ficou muito bom nessa parte da filogenia. Em relação à modelagem, a visualização, a gente conseguiu visualizar ela lá no PDB, depois que a gente encontrou ela aqui, o template dela, que é a 2GC, não, 2ZGC. E aqui tem a estrutura dela, que a gente consegue ver, e o modelo que teve o melhor resultado no Swiss Model foi justamente da coenzima M, então faz bastante sentido, já que todos os resultados também deram maior positivo para a coenzima M. E em relação às conclusões que no trabalho, a gente pode dizer que os objetivos foram atingidos parcialmente. A gente conseguiu identificar o organismo, a proteína correspondente. Também foi possível fazer a visualização, a modelagem da proteína, lá no Swiss Model, no PDB. E a gente conseguiu um entendimento geral sobre a disciplina de bioinformática, quais as principais metodologias e os potenciais de uso prático dela. Mas, ainda assim, algumas coisas poderiam ter sido melhoradas, por exemplo, na construção da filogenia, que a gente poderia, por exemplo, substituir algumas sequências utilizadas para, então, visar melhorar a construção da árvore filogenética. A parte de atracamento com as proteínas, a gente também não realizou. Eu acho que uma parte interessante poderia ter sido feita para entender, para buscar, então, os ligantes, outras proteínas que interagem com a nossa proteína de interesse. E também teve algumas partes dos conceitos específicos sobre a disciplina, principalmente relacionados aos resultados que as ferramentas nos apresentavam.
que acabava que a gente não entendia direito como interpretar aquilo lá, e quais os impactos que aqueles resultados tinham na minha sequência, tinham no que eu estava estudando. Então, ficou esses pontos a serem melhorados, mas ainda assim, eu acredito que agora, no final da disciplina, eu aprendi muito mais do que quando eu comecei. Então, isso foi bastante positivo. E era isso que eu tinha apresentar e obrigado pelo seu tempo.